Oi, empresária! No vídeo de hoje eu quero te mostrar o passo a passo de um procedimento que fez com que a nossa cliente tivesse essa reação. Amiga, ficou muito natural, agora eu tenho a sobrancelha. Acompanhe todo o processo dessa micropigmentação fio a fio e veja como essa transformação pode elevar a autoestima e ainda mais a autoconfiança de alguém. Já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Aqui eu já começo higienizando a sobrancelha dela. Então eu passo aí um algodãozinho úmido com água. Depois eu venho com essa espuma de limpeza da Cherry. Eu gosto bastante, mas você pode usar o que você já está acostumada também, tá? Eu gosto de passar tanto com o dedo em movimentos circulares, quanto com um aplicadorzinho de batom, para que a gente consiga aí fazer uma higienização completa das duas sobrancelhas dela. Tirar aí todo o resquício de oleosidade, resto de maquiagem, sujeirinha por conta da poluição também. Então é muito importante a higienização. A sobrancelha dela já é uma sobrancelha que eu faço no olho. Eu já tenho esse olhar crítico bem apurado. Mas eu tô fazendo as principais marcações só para que vocês tenham como base o princípio, né, do design. Então eu começo marcando a espessura e a altura com um ponto alto de cada um. Ó, aqui eu já liguei os pontos, então tá toda desenhada. E eu vou começar com o design. Então eu venho aí cortando os fiozinhos dela. É importante que a tesoura sempre nessa direção, do final pro início, nunca o contrário. Faço todo esse corte para que a sobrancelha dela fique cada vez mais alinhada e não fique com aquele aspecto bagunçada. E venho com a remoção dos pelos na pinça. Eu opto sempre por trabalhar somente com a pinça, não sou adepta à linha nem à cera, mas é algo que fica aí a critério de vocês, tá? A forma que vocês já estão acostumadas a trabalhar. Não existe uma regra também por onde começar a retirada dos pelos, então eu começo um pouco por baixo, depois eu vou pra cima, depois eu volto novamente pra área baixa da sobrancelha, mas assim, não tem um certo e errado, tá? É o que funciona pra você ali na hora do seu atendimento. A gente vai fazer isso nas duas sobrancelhas para que o nosso resultado fique ainda mais alinhado. Bem, aqui eu vou remover toda a marcação que eu fiz para que não fique também nenhuma sujeirinha para poder receber o anestésico. A gente tira aí tudo certinho, vocês conseguem ver que a sobrancelha dela é bem falhadinha no início. Ela quase não tem pelos, o que faz com que a sobrancelha dela fique muito curtinha e não realce em nada o olhar dela. Ó, a gente consegue observar entradas na parte do arqueamento da sobrancelha. Eu utilizo esse anestésico de pele fechada. Ele é muito melhor, o anestésico de pele aberta. Por quê? O de pele fechada, ele tem um tempo de ação um pouco mais demorado, que não otimiza o nosso tempo. Mas eu vou te mostrar um truquezinho para fazer com que o anestésico de pele aberta funcione aí em 10 minutos. Vocês conseguem observar que a sobrancelha dela já tá ficando esbranquiçada? Sempre que vocês tiverem esse resultado, é porque a sobrancelha dela já está sendo anestesiada, então já começou o processo aí de anestesiar. Eu deixo esse anestésico agindo por 10 minutos, aproveito esse tempo para retirar algum pelinho que tenha ficado ali. Muitas vezes a gente fica na frente da luz e quando a gente olha de uma outra direção, a gente consegue observar pelinhos que ainda precisam ser removidos. Esse movimento que eu tô fazendo agora, eu faço com a lâmina, a mesma que eu vou utilizar no procedimento dela, mas ele é totalmente indolor, tá? Eu vou dando batidinhas para que o anestésico entre e penetre muito mais rápido na sobrancelha dela, fazendo que o anestésico de pele aberta seja bem funcional nessa hora. Removo aí todo o anestésico quando completam os 10 minutos e eu venho já começando a estrutura de fios dela. Esses primeiros fios que a gente faz, a gente chama de esqueleto, que servem para quê? Para que a gente não perca a marcação da espessura dela, do início e do final.
Vocês podem observar que é muito importante que a gente estique bem a pele da cliente, porque assim você tem controle da força que você está fazendo na mão e para que você não ultrapasse além da camada permitida. Na micropigmentação a gente só pode ir até a primeira camada, é sempre superficial, então essa primeira camada vai fazer com que o resultado fique ainda melhor e você não tenha alteração de cor a longo prazo. Sempre fios com movimento, seguindo o desenho do fio natural dela. Então a gente desenha os fios de acordo com o que o dela vai nascendo. Sempre com um pouquinho de pigmento, nada em excesso. E a gente vai fazendo isso por toda a sobrancelha dela. Claro, se você não consegue aí fazer no olho, já com essa marcação, você pode fazer novamente aquela marcaçãozinha com um lápis, só para você saber até onde você vai colocar fio e até onde não. Então eu vou fazendo isso por toda a sobrancelha dela, o esqueleto, para que a gente já tenha aí pelo menos 50% do procedimento já adiantado nessa primeira etapa. Enquanto a gente acompanha, eu vou pedir para você já deixar o seu like, não se esquecer, assim vocês ficam sabendo sempre de conteúdos que tem aqui no canal. Já vai colocando para mim nos comentários também qual a dúvida que você tem, como escolher a melhor lâmina. Ó, tá vendo que o fio é bem fininho? Para esse procedimento a gente utilizou a lâmina 12 Flex. Ela faz com que a gente tenha uma precisão ainda maior na hora de fazer os fios. Nunca ultrapassando onde não tem fio, a gente vem mesmo com a proposta de preencher. Então a gente vai preencher e dar volume para essa sobrancelha. A cor é muito importante também estudar sobre colorimetria, para que a gente saiba escolher certo o nosso pigmento. Importante que a gente use os pigmentos orgânicos que não são à base de chumbo, para que o resultado a longo prazo também seja bem satisfatório. Tá vendo como já deu outra cara? Então sempre os fios a gente faz de acordo com o crescimento do fio natural, sempre no mesmo direcionamento. Isso faz com que os fios fiquem hiperrealistas e que elas não saibam diferenciar o pelo natural do fio que a gente desenhou. Como vocês podem ver, ela tá com um olhar super sereno, não tá sentindo incômodo nenhum, porque o anestésico, com essa diquinha valiosa que eu coloquei aí pra vocês, faz com que a gente tenha um serviço aí super agradável. Algumas até dormem, tá? Então, nada melhor porque a gente conseguir entregar um bom serviço e, claro, sem incômodo nenhum, porque é o maior medo delas na hora da micropigmentação. Olha só a diferença que já dá. Isso porque a gente nem tirou o pigmento de cima, mas olha o desenho dessa sobrancelha, olha o alinhamento. Importante também, quando a gente está fazendo, tomar cuidado para um fio não cruzar com o outro. Então, você precisa estar atento aonde você está passando a lâmina e construindo aquele fio. A gente vai remover esse excesso de pigmento e olha só a naturalidade. Ela já não conseguiu nem esconder a reação dela, né? Olha a diferença de uma sobrancelha para outra, onde ela não tem início algum. Então, a gente remove aí todo o pigmento e eu venho, ó, agora analisando como foi a absorção, como foi a abertura dele, se a gente não ultrapassou nada. E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra sobrancelha, tá? Sempre seguindo o direcionamento dos fios naturais dela. Comecei principalmente por essa falhinha que ela tem. Essa falha dela foi ocasionada por estresse. Se vocês não sabem, o estresse ele é o que mais faz com que a gente tenha queda de pelos na sobrancelha. Muito mais do que pessoas que têm alopecia ou dermatite. E ela teve uma crise aí de estresse nos últimos meses que fez com que a sobrancelha dela caísse.
E a gente tentou reconstruir, mas de fato foi um processo bem lento e começou a incomodar muito ela. Fora que no início ela já tinha, né, essa falhinha, já é de natureza da sobrancelha dela. E aí a gente já juntou o útil ao agradável. Mas vocês conseguem observar na sobrancelha ao lado que a gente já fez? Olha a naturalidade desses fios do início. Realmente, não tem como saber que foi desenhado. Parece os fios dela mesmo. Importante que vocês escolham um lado da cliente para trabalhar. Esse negócio de ficar andando em volta da cliente pode dificultar o seu trabalho, tá? Então sempre opte por trabalhar com um lado só dela e você pode ir movimentando o rosto dela para que a melhor posição fique para você. Sempre esticando muito. Olha como eu pego a ajuda dos meus 3 dedos para fazer o esticamento dessa pele. Assim a gente não perde aí o controle da nossa força e nem corre o risco de escapar na hora de fazer o fio. Tá vendo como muda? Agora, aqui na frente, os fios dela crescem mais em pezinhos, então eu vou fazer os fios mais em pezinhos, sempre respeitando o desenho do fio natural dela. Esse é um dos fatores principais na hora de executar a micropigmentação fio a fio. Tá vendo? No meio da sobrancelha dela, os fios dela já são mais deitadinhos, então a gente faz eles deitadinhos. No início eles são mais em pés e é dessa forma que a gente segue. A microfio a fio, ela é para ser natural, tá, gente? É para os fios serem confundidos, então isso exige muita técnica, muito treino. Precisa treinar a desenhar fio. A gente acha que fazer fio é fácil. Quando eu fiz os meus primeiros fios, ficava parecendo um monte de pauzinho. Não tinha movimento, não tinha leveza, você não via. Era algo bem artificial. Por isso, treinem bastante. Vocês podem ver que não sobe sangue. É exatamente porque na primeira camada da pele nós não conseguimos extrair. A gente consegue ver ao longo do procedimento uma aguinha subindo. E essa aguinha é porque a gente tá na camada correta da pele dela. A gente fala assim, eu quero uma sobrancelha definitiva. Fujam disso. Micropigmentação não é para ser definitiva. Ela precisa começar o processo de clareamento de 6 meses a 1 ano. Claro que pessoas com pele oleosas e bem porosas, a gente vai precisar fazer um retoque anual aí um pouco mais rápido. Mas pessoas com peles secas, a gente consegue ter uma durabilidade aí de até 1 ano, apenas com aquela corzinha indo desbotando, clareando, mas nunca mudando de cor pro cinza, pro verde, pro azul, ficando aquela sobrancelha chumbada. Isso não pode acontecer. Tá, então a cliente chegou pra você, eu quero a sobrancelha definitiva. Não faça, explique pra ela como é um procedimento bem feito, correto. Porque às vezes a cliente ela não tem informação, então ela vê algo, ela acha que aquela é a verdade e ela não tem conhecimento. Podemos ver que a nossa cliente ela já tá se amando, né? Olha só a naturalidade desses fios. É sempre surreal ver isso. O quanto a gente consegue trazer naturalidade e elegância em um procedimento de 40 minutos. Eu vou deixar aqui no link também o pigmento que eu usei, a marca que eu gosto de utilizar e as lâminas que eu gosto também. Agora que a gente já tá com o esqueleto da sobrancelha pronta, eu venho preenchendo os espaços entre um fio e outro. Mas vocês vão observar que vai ter alguns pontos que eu vou deixar ainda alguns espacinhos. Por quê? Daqui 2 dias
essa sobrancelha ela vai começar o processo de cicatrização. E eu sou muito do menos é mais. Se a gente faz os fios extremamente grudadinhos um no outro, durante o processo de cicatrização, a pele pode esticar e ele pode acabar expandindo esses fios, fazendo com que suma todo o trabalho que a gente fez de realismo. Então pode acabar se tornando um borrão. E é uma das coisas que as pessoas mais falam por aí. A microfio a fio, depois de um tempo, ela vai ficando borrada. Fica um borrão só e você não vê mais os fios. E isso é mentira, tá, gente? Isso acontece porque o profissional não sabe respeitar ali e repassar exatamente a lâmina onde já existia o fio. Quando você vai fazendo mais fios onde não tinha nos espacinhos e se esquece de reforçar os que você já fez, passar com muita precisão em cima do que você já desenhou, isso vai acontecer. Agora, se você respeita isso, se você tem aquele cuidado e presta atenção, a sua microfio a fio ela nunca vai expandir. Então, sempre que a sua cliente retornar, os fios vão estar ali. E é por isso que eu sempre mostro para elas onde eu queria preencher mais, mas eu vou esperar o retoque, porque assim aquele fio ele já vai estar cicatrizado e eu posso construir mais fios em volta deles. Sou adepta também do quanto mais realista for, melhor fica. Então, o início das nossas sobrancelhas eles já não são extremamente cheios e marcados. E é essa mesma proposta que eu trago com a micro, tá? A gente consegue aí fazer uma estrutura de fios para que não fique buraco, mas sem deixar com o mesmo aspecto preenchido do que o corpo e a cauda da sobrancelha. Tá vendo? Pode observar que eu repasso exatamente onde já existiu o fio. E isso vai fazer com que o resultado fique ainda melhor. Um trabalho que exige calma, leveza na mão, um pouco de impulso só para que a gente consiga atingir e não seja superficial demais. Agora, isso é o que a gente chama de saturação. É onde a gente pega um pouco do pigmento que a gente utilizou e faz esse movimento com um aplicador de batom, microbrush, cotonete, o que você tiver acostumado aí a usar. A gente faz isso para que o pigmento ele adentre ainda mais nos fios que a gente fez. Então vai dar uma tonalidade muito melhor. E enquanto ele vai agindo na outra sobrancelha, eu volto para finalizar a nossa segunda sobrancelha. Faço o mesmo procedimento. Reforço os que a gente acabou de fazer e venho preenchendo os espaços. Sempre em cima exatamente do fio que a gente desenhou, para que a gente não corra o risco de fazer aí um borrão. E olha só como esse esqueleto ficou lindo e a gente já não consegue mais distinguir o fio natural do fio desenhado. Essa técnica é realmente muito apaixonante. Não tem quem faça ela e não se apaixone e não queira retocá-la anualmente. E isso a gente vai refazer o processo nela inteira. Sempre esticando bem a pele. Tá vendo onde ela tem falhinha? Agora a gente vem preenchendo. A gente nunca pega muito pigmento na lâmina, tá? Para que você consiga ter precisão do desenho que você tá fazendo. Vocês conseguem ver, ó, quando a gente passa a lâmina, a gente acha que vai ficar super grosso o fio por conta do pigmento. Mas quando você passa ali o algodão depois para tirar o excesso desse pigmento, o fio ele é extremamente fininho, delicado.
E é por isso que ele sempre se confunde aos fios naturais. Não tem nada melhor do que fazer um procedimento de micro e não sentir dor alguma, né? O anestésico, ele deixa a pele do nosso cliente bem rígida, então eles podem sentir aquela gasturinha de sentir arranhando a pele, mas dor eles não sentem. Alguns profissionais optam por não trabalhar com anestésico, isso não está errado, tá? O anestésico ele acaba dificultando um pouco o nosso trabalho justamente por conta dessa rigidez que ele causa, mas você pode escolher da forma que você quer trabalhar. Não é uma regra, mas eu gosto de trabalhar de uma forma com que a cliente não sinta nada. Eu não consigo trabalhar quando eu vejo que ela tá sentindo alguma dor, algum incômodo, então eu opto. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que repassar mais de uma vez, mas eu prefiro. Então, não existe um certo e errado, tá? Quem opta por não trabalhar com anestésico também não tá errado. Agora a gente vai fazer a saturação nessa sobrancelha também. E agora a gente vai remover esse pigmento de cima. E olha só, como a tonalidade muda, faz toda a diferença. É muito importante fazer esse processo da saturação, porque ele traz vida a fiozinhos, às vezes, que ficou bem clarinho. Então, dá um resultado, assim, ainda mais bonito. Tira todo o excesso, penteia e olha isso. Olha a naturalidade dessa sobrancelha. Realmente, olha isso. Removemos tudo. Eu penteio. Não existe mais uma sobrancelha falhada aqui. Olha só, que perfeição. Olha esses detalhes, olha que realismo, olha essa profundidade. Perfeito, né? Olha esse alinhamento. Não tem como não se apaixonar pela micro. É por isso que a cliente gostou tanto quando ela viu o resultado final. E olha, sinceramente, não tem nada que pague essa reação. Já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.